Em dois relatórios entregues ontem à Justiça Federal, a Polícia Federal aqui, que atua em Santa Catarina, indiciou mais de 21 pessoas dentro da Operação Alcatraz. Entre elas está o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, o deputado estadual Júlio Garcia, do PSD. Ele foi indiciado pelos crimes de fraude em licitação, integrar organização criminosa, corrupção ativa e ocultação ou ocultação de bens. O primeiro deles, onde Júlio Garcia aparece, detalha indícios de fraude numa licitação da Secretaria de Administração e seus atos seguintes. Esse fato ocorreu entre 2015 e 2018. São alvos dos indiciamentos empresários, agentes públicos e servidores. Segundo a Polícia Federal, a investigação apontou um prejuízo em valores atualizados de 1.400.000 em contratos ligados à área de tecnologia. O mesmo relatório ainda detalha indicativos de crimes de lavagem ou ocultação de bens. No segundo relatório, o alvo é uma licitação da Procuradoria-Geral do Estado feita em 2015, também superfaturada, de acordo com a Polícia Federal. Assim como no primeiro caso, a licitação era para um contrato da área de tecnologia. Os dois relatórios se somam aos outros 4 já concluídos desde o dia 30 de maio, quando foi deflagrada a ação contra uma suposta organização criminosa que atuaria dentro da Secretaria de Administração do Estado e da EPAGRE. 2 pessoas continuam presas em Florianópolis. Nos relatórios concluídos ontem, há 20 fatos com evidências de práticas criminosas. A juíza federal, doutora Janaína Cassol Machado, havia concedido prazo até ontem, quarta-feira, aliás, segunda, dia 14 de outubro, para a conclusão do inquérito. A Polícia Federal pediu novamente a prorrogação das investigações em relação a outros fatos em apuração. Quem acompanha a operação nos bastidores estima que ainda há muito trabalho pela frente para os agentes. Nos próximos passos, o Ministério Público deve se manifestar sobre os indiciamentos e decidir pelo oferecimento ou não da denúncia. Já o contraponto, a defesa de Júlio Garcia contestou todos os crimes e disse que há exagero nos indiciamentos. E Júlio Garcia disse: meus bens estão todos muito claros. A própria Polícia Federal tem essas informações, disse. Sobre a organização criminosa, é impossível haver sustentação ou qualquer prova em relação a isso. Não há uma prova sequer sobre fraude em licitação. Não há uma linha sequer, disse o deputado Júlio Garcia, que comprove que ele, no caso, tenha participado de algum ato ilícito. Bom, eu acho que o Júlio espanou aí, porque ele disse que tem todos os dados na mão da Polícia Federal. E a Polícia Federal indiciou ele, então tá claro aí o negócio. Obviamente que agora cabe ao Ministério Público oferecer a denúncia, cabe a ele fazer se defender dos atos, é direito de qualquer cidadão e a vida que segue. Vai ter que se explicar, vai ter que... E principalmente ele precisa de uma explicação pública. Afinal, ele é um deputado estadual, acabou de ter sido eleito, é presidente da Assembleia Legislativa, é um dos principais políticos, dos políticos tradicionais é o mais forte hoje. Em Santa Catarina, dos tradicionais, não há sequer um que esteja mais forte politicamente do que ele. Ou seja, isso acaba colocando toda uma estrutura política, esfera política, numa situação complicada. Por quê? Porque começa a se discutir novamente a situação dos políticos, como é que estão os políticos, a que ponto chegaram os políticos, enfim, aquela discussão corriqueira que nós estamos sempre vivendo. Agora, que o Júlio Garcia, ao dar a sua resposta, isso ao jornalista lá de Florianópolis, deu uma espanada daquelas bem escandalosas.